Bom, pessoal, bom dia. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença do Rodrigo, do Rogério, da Vanessa, da Daniela, da Astral, que eu não estou conseguindo aqui identificar a unidade, mas mesmo assim agradeço. Eu sou a Ana, para quem não me conhece, não me viu. Eu sou técnica de segurança do trabalho. A minha experiência vem do gerenciamento de resíduos, tá? Me formei em técnica em 2013 e eu tenho 5 anos de experiência com SGI. Então, contando um pouquinho da minha história, eu trabalhei 6 meses numa consultoria em Niterói de segurança do trabalho, onde eu elaborava alguns documentos de segurança, né? Então, foi a partir dali que eu tive contato com a documentação, entendendo um pouco mais da legislação trabalhista, como é que ela funciona. Então, a gente recebeu algumas pautas aqui e eu vou estar falando sobre elas na minha apresentação. O que eu coloquei nessa apresentação? Eu estou colocando um pouquinho da qualidade, a gente vai falar um pouquinho do histórico dela, o que é um processo, como é que ele funciona, né? De uma forma bem didática e bem tranquila para todo mundo entender. Quem te dá... apareceu aqui. Daniela, faz negócio, obrigada por participar. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre a parte da segurança do trabalho, né? Para quem não conhece, alguns conceitos, né? Vou estar aprofundando um pouco mais. Algumas pessoas que entrarem depois, que já tiverem participado do treinamento de novos franqueados, vai ver algumas coisas que eu coloquei nesse treinamento, mas mesmo quem já tenha visto, é legal ver de novo para a gente dar uma relembrada. Eu vou abrir aqui a apresentação para a gente começar a falar. Peraí. Então, a primeira pergunta que eu coloco aqui na apresentação é o seguinte, né? Quando a gente compra um produto, a gente contrata um serviço, o que a gente procura? Para Dani, né, que não sei se já parou para pensar no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente compra um produto, quando a gente contrata um serviço, o que a gente procura, né? A gente vai pelo preço, a gente vai pela qualidade do serviço. Quando a gente fala de qualidade de serviço, a gente procura o melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, né? Quando a gente faz uma viagem e a gente procura um hotel, por exemplo, a gente procura um hotel confortável que preste o melhor serviço, né? Que a gente não encontre sujeira no quarto, que a gente não encontre barata em cima da cama, por exemplo. A gente procura um lugar que não transmita paz, não transmita serenidade, né? Então, essa primeira apresentação é para a gente pensar um pouquinho como a gente age na nossa vida com relação a essa qualidade, né? Não está ligada somente com uma certificação, ela está ligada com o nosso modo de vida. Aqui no segundo slide, eu coloco um pouquinho sobre a história da qualidade, tá? A ideia da qualidade, ela vem desde a época grega, onde era designada como excelência ou superioridade moral, intelectual ou física. O que quer dizer isso? Quem tinha conhecimento na época grega, que eram sábios, filósofos da região, eram os mais conhecidos por terem essa qualidade. A qualidade, ela estava baseada praticamente no que você conhecia, né? No teu saber ler, no saber escrever, no saber falar. Então, quando a gente fala de qualidade na época grega, não estava associada aos bens materiais, e sim a como essa pessoa se apresentava na sociedade. Então, a gente tinha muitas apresentações de teatro nessa época, que só quem fazia era quem tinha esse conhecimento, quem detinha esse conhecimento. Então, a gente podia dizer que a qualidade ela já estava associada nessa época com coisas muito importantes para a população, que era expressar sentimentos. Naquela época também era uma coisa muito proibida, e também era muito colocada essa ideia de qualidade perante ao que as pessoas sentiam, ao que elas se julgavam, né? Então, esses filósofos eram pessoas dotadas de toda a qualidade. Então, na outra figura, a gente consegue ver aqui no século XVIII, né,
que somente muito mais tarde ela foi associada ao valor, ao luxo e ao alto desempenho. Então, a gente consegue ver nessa figura que a realeza, né, as pessoas que tinham os bens materiais, né, que detinham os melhores tecidos, a melhor comida, a melhor habitação, eram as pessoas que detinham qualidade. Mas as pessoas que tinham essa qualidade muito mal distribuída, tanto que na história a gente sabe que por vários momentos existiram pessoas pobres na miséria, passando fome, e muitas doenças aconteceram e dizimaram muito mais quem não tinha essa qualidade, porque não tinha esse acesso, né? Não tinha acesso a medicamento, não tinha acesso aos itens básicos de vida que a gente precisa para sobreviver. Então, somente os reis, os duques, as duquesas, né, viviam nesse mundo. Só que a gente sabe que os bens materiais não são suficientes para a gente ter uma vida melhor. Hoje em dia, o fator psicológico, o fator humano, ele influi muito mais na qualidade do que na parte material. Nesse outro slide, a gente tem aqui um panorama histórico com relação à qualidade. Quando a gente fala aqui sobre Idade Média, escravatura, Egito Antigo, Idade Moderna, a gente consegue ver que no Egito Antigo que os músicos, né, os artistas, eram as pessoas que detinham a ideia de qualidade, porque só quem tinha o conhecimento de entreter os faraós, entreter a alta burguesia da época, era considerado uma pessoa com esse detrimento de poder de qualidade. Quando a gente olha aqui para a Idade Média, a gente já consegue verificar que esse conceito, né, de conhecimento já não está tão associado. Por quê? A gente vê ali uma barraca de tecidos, de costura, de fabricação de roupas, de tecido, de armas. Então, a gente volta para aquele conceito de bens materiais, né? Bens associados às pessoas e não mais ao conhecimento. Na escravatura, basicamente é isso de uma maneira bem mais torta, né? A gente vê ali um mercado de pessoas, né? Somente os escravos que tinham bons dentes, tinham boa saúde, eram considerados produtos de qualidade, né? Então, eram crianças, né? Mães que tinham suas crianças, muitas vezes não eram comprados juntos, eram separados. Escravos idosos também era um problema muito sério, porque se ele não tivesse uma boa saúde, ele não era considerado um bom produto e era simplesmente descartado. Muitas vezes, alguns morriam por falta de comida, por falta do básico para sobreviver. E ali na Idade Moderna, a gente volta com o conceito de produto, né? Produto e serviço. A gente verifica ali, a gente tem alguns feirantes, os compradores, e a gente vê que a ideia de produto já vem mais fortalecida, né? Quem tinha o melhor produto era quem conseguia vender mais, né? Então, não precisava se ter muito conhecimento. Simplesmente, se você tivesse melhor fruta ou melhor carne, você tinha mais compradores. Então, o teu produto estava associado com a qualidade. Nesse próximo slide aqui, eu falo um pouquinho, né, a partir da Revolução Industrial e posteriormente com a administração científica de Taylor, né, que é o conceito da linha de produção, para quem nunca ouviu falar. Que houve, né, nessa época que a gente teve uma padronização das atividades, a gente teve uma preocupação com essa padronização. Diante daquele panorama que a gente viu, a gente pôde entender um pouquinho que a história se movimentou muito em produto e serviço, serviço e produto. Só que nessa época foi o marco da história, porque a gente teve um alinhamento, né, com a simplificação dos movimentos requeridos pelo trabalhador, né, o tempo padrão para a realização da atividade, uma meta de produção e as melhorias dos métodos e das ferramentas de trabalho. Então, a gente consegue ver que nessa época existiam pessoas que tinham uma preocupação em fazer o melhor produto através de um serviço, né? Que muitas vezes não estava associado necessariamente com o trabalhador. Isso aí ainda era um processo bem no começo, era bem embrionário. Só que
As fábricas não eram ambientes adequados de trabalho. Elas tinham péssimas condições de iluminação e ventilação, como a gente pode ver na foto. Não haviam medidas nem equipamentos de segurança para os operários. Muitos se acidentavam e contraíam graves doenças. A média de vida dos trabalhadores era muito baixa comparada de hoje. A jornada de trabalho chegava até 16 horas por dia, sem direito a descansos nem férias. Então, a gente pode ver nas fotos que não havia distinção de público para trabalho. A gente tinha criança, tinha idoso, a gente não tinha um parâmetro para quem podia trabalhar ou quem não podia. Não importa se a criança estava fora da escola, não importa se esse idoso ele estava com algum problema de saúde, o que interessava era ser um número, era ser um trabalhador, mas não que você tivesse direito a você ter uma boa casa, uma boa comida, né? Então, a gente consegue perceber como a qualidade ela foi entrando nesse mercado, foi entrando no tempo, para que, finalmente, o trabalhador fosse a última ponta, né, dessa situação, porque ele era o mais afetado. Para você ter o seu produto, o seu serviço, se você não tiver um trabalhador amparado, simplesmente o seu produto, o seu serviço pode ser... ele não vai existir da maneira que deveria. Ele pode até chegar a você, mas essa preocupação com esse público era muito remota ainda nessa época, mas ela já começou a existir. O que eu trago nesse outro slide? Para a gente entender um pouquinho sobre a evolução da qualidade, eu falo aqui das 4 eras. O que é isso? Na primeira era, a gente tem a inspeção, né? Ela se baseava antes da industrialização. Qual era o objetivo dela? Ela separava os produtos bons dos ruins. A produção era sob encomenda, o cliente conhece o produtor, o artesão, o pintor, o escultor, o carpinteiro que fez aquele trabalho, que o artesão era o dono do conhecimento, como a gente já falou anteriormente. Quem detinha o conhecimento era quem era mais ilustre na sociedade. E a qualidade era sinônimo de beleza artística. Então, a gente falava muito mais da parte estética do que da parte de um produto que tenha durabilidade. Era um produto bonito, era um produto que tinha mais qualidade. Na segunda era, né, que a gente fala, a gente tem o controle da qualidade. Isso já é após a industrialização. Qual o objetivo? Produzir a qualidade de acordo com as especificações. A produção em massa, o cliente não tem contato com o produtor, tá? A produção e a especialização dos operários. A qualidade é a preocupação das empresas em vender um produto que corresponda às especificações. Então, você já pensava ali numa linha, uma coisa mais igualitária, né? Produzir vários produtos iguais, né? Porque muitas vezes você tinha produtos diferentes numa mesma produção, então esse controle de saber se realmente estava sendo igual todos esses produtos começou a acontecer nessa época. Na década de 30 e 40, a gente já fala mais aqui sobre a garantia de qualidade. Qual era o objetivo? Manter a qualidade estável na empresa e procurar melhorá-la. A gente tem aqui como tópico a Segunda Guerra Mundial, né, que foi um marco muito importante também para a qualidade. A gente tem o exército americano, que necessitava da garantia da qualidade dos produtos comprados através das especificações contratuais. O exército mantinha inspetores dos fornecedores. Os primeiros trabalhos científicos, Ford, Dodge, Roman e Deming, os nomes relacionados, ferramentas, gráficos de controle e planos de amostragem. Né? Então, isso a gente consegue visualizar um planejamento para manter a se preocupar com o que vai acontecer e agora efetivamente como ela vai acontecer. Gestão da qualidade total. A gente já passa aí para a década de 60, 70 e 80. Qual o objetivo? A satisfação do cliente.
A qualidade é responsabilidade de todos. Ela evolui de um assunto meramente de produção e para a alta direção. Você tem uma quantificação dos custos, estudos de confiabilidade, programa zero defeitos. Surgem alguns autores americanos, né, como a gente pode ver aí, e Ishikawa, que foi responsável pelo método de que a gente consegue, nesse método, a gente consegue identificar um problema e tratar uma não conformidade, conforme a gente vai ver lá na frente. Garvin é o percussor da área, né, dessa gestão estratégica da qualidade, que se caracteriza por estabelecer uma ligação entre qualidade e a lucratividade. Definir a qualidade pelo ponto de vista do consumidor e comprometer a alta gerência com a qualidade. Então, nessa época, que é a quarta era, que a gente pode dizer que a gente vive até hoje, a gente se baseia na do cliente. E a gente já identificou nessa época que o cliente é o produto final. Se você não manter aquele cliente satisfeito, consequentemente, o teu planejamento e a tua produção... Pessoal, eu peço que quem tiver aí, desliga o microfone para não dar interferência aqui. Vocês conseguem identificar o ícone? Ele está à esquerda da tela embaixo. Eu queria que você faça as unidades. Alô? Isso. Aí, qual hora que você fez isso? Tem que clicar na carinha dela. Acho que consegui. Então, gente, continuando. Na prática, antes dos processos de padronização, ao produzir uma lâmpada no Japão, a mesma não conseguiria ser utilizada na Inglaterra. Por que será? Né? A gente já falou bastante de como a qualidade começou, né? Como os produtos começaram a ser desenvolvidos, e agora a gente chega nessa pergunta. Por que a padronização é tão importante? Né? A gente começa a ter aí uma troca de produtos e serviços, né? Então, a gente consegue entender agora por que quando a gente começa a trocar produtos e serviços entre os países, precisava-se ser uma coisa igual. Porque, né, o X da questão, consequentemente, o bocal da lâmpada não era igual nos dois países. Então, se ele não fosse igual, ele não podia ser comercializado. Vocês conseguem entender bem? É a mesma questão de tomadas, né? A gente tem um padrão brasileiro de tomadas, né, que muitas vezes a gente não consegue usar em outro país porque a gente precisa de um adaptador. Então, isso está relacionado basicamente com a qualidade. A gente tem um cliente que muitas vezes ele vai ter um produto nesse caso. Imagina, você comprar uma lâmpada, você precisa muito dela num outro país, você não conseguiu usar porque o bocal não é igual. Você vai ter que arrumar um adaptador ou simplesmente tirar o bocal e colocar um para aquela lâmpada. Então, você perde tempo e perde dinheiro. Mas, afinal, o que é ISO, né? A ISO é uma organização de igualdade, né? O conceito dela é igualdade, né? É uma organização internacional de normalização. Ela é responsável por elaborar as normas que a gente tem. Ela ficou popularizada pela série 9000, ou seja, as normas que tratam de sistemas para gestão e garantia da qualidade nas empresas. Por que me certificar, né? Essa é a pergunta que a gente se faz. Por que uma empresa leva um processo de certificação à frente? Por que eu vou pensar em ter um diferencial, investir o meu dinheiro, né, preparar os meus funcionários, investir em treinamento? O que vai me levar a fazer isso? Porque a gente tem uma melhoria da competitividade, da produtividade e do aumento de valor para a sua organização e funcionários, né? Quando a gente fala de certificação, a gente não está falando simplesmente de um certificado para ficar na parede, pessoal. É isso que eu queria passar, a maior mensagem que eu tenho para passar da qualidade sobre isso. Todo esse histórico que eu falei, ele está relacionado com isso, né? É você querer produzir o melhor, trazer o melhor para o seu cliente.
é fazer o melhor por ele, né? E quando a gente fala de certificação, a gente não está falando simplesmente de, nossa, aquela auditoria que vai vir, ela vai me ferrar, vai ser uma coisa que a minha empresa vai perder de qualquer jeito, porque se eu não tiver com aquele processo alinhado, ela não vai acontecer. E não é bem assim, gente. A certificação, o objetivo dela não é punitivo, tá? Se você não atende a um requisito, não é um problema. É simplesmente você voltar no começo do seu processo e alinhar. Se é por falta de treinamento, você treina o seu funcionário. Se é por falta de uma estrutura, você adquire essa estrutura. E sinceramente, nesses 5 anos que eu trabalho com a SGI, eu vejo que são coisas muito pontuais. A gente tem muitas situações que são coisas simples e que, às vezes, a empresa não consegue definir todos esses processos e simplesmente a gente se perde, né? Então, quando a gente fala de produtividade, a gente não está falando colocar o funcionário para trabalhar de noite e vamos trabalhar, vamos conseguir de qualquer jeito. Não. A produtividade ela está associada com os processos alinhados, né? Quando a gente tem uma organização da empresa, tem um engajamento da equipe, a gente tem uma produtividade. Porque a produtividade ela não está relacionada com quantidade, ela está relacionada com qualidade. Por isso que a gente fala qualidade, né? A gente tem também um aumento de valor para a organização dos funcionários. Quem não quer ter uma empresa que você tem um aumento de valor? Poxa, eu gosto de trabalhar aqui, eu tenho esse amor pela empresa, eu quero fazer mais por ela. Então, a qualidade, a certificação, elas trazem esse conceito. Poxa, o que eu posso fazer de melhor hoje? Não tem aquela propaganda do Santander que diz: o que a gente pode fazer por você hoje? A qualidade é basicamente isso. Fala aí, pô. Então, quando a gente fala aqui sobre isso, é mudar a visão, sabe? Quando a gente fala o que a gente pode fazer, não é só o que o funcionário pode fazer pela empresa. Poxa, eu estou empregado, eu tenho um trabalho, eu consigo sustentar minha família, beleza. E a empresa, poxa, eu tenho um funcionário, ele está me dando um retorno, eu estou trabalhando com ele, mas o que mais que eu posso fazer por ele? Quando a empresa se pergunta isso, consequentemente o funcionário vai pensar, poxa, a empresa está fazendo alguma coisa, ela está pensando no processo, ela quer crescer. Ela não quer ser simplesmente alguém no mercado, porque alguém no mercado a gente tem um monte. Empresas a gente tem várias, gente. Só que, infelizmente, nem sempre há uma preocupação com essa ponta final. A ponta final sempre vai ser o funcionário e o teu cliente, né? Tanto se você produzir algo, quanto se você prestar um serviço. O que a norma exige para certificar a minha empresa, tá? Quando a gente fala sobre exigência, a gente não está falando em sentido mandatório, a gente fala em sentido de voluntariado. O que eu posso oferecer de mais para a minha empresa? O que eu posso fazer pelo meu negócio hoje? Então, é algo muito simples. A gente precisa simplesmente de comprometimento, organização, troca de ideias, união e perseverança. Basicamente, são as ferramentas que a gente precisa para organizar um processo, né? Esse comprometimento está ligado com o quê? Com o objetivo que você quer chegar. Se você tem um comprometimento de aumentar a sua lucratividade, você se compromete com o seu objetivo e você chega lá. Então, a organização, como você vai fazer? De nada adianta você ter vários papéis espalhados na sua mesa se você não consegue organizar todos eles, né? Então, se você começa a organizar por setor, setorizar todas essas ideias, você consegue chegar lá. A troca de ideias. A troca de ideias está ligada com a comunicação entre as pessoas, né? Essa troca de ideias, a gente fala entre a alta direção e os funcionários. De nada adianta você ser o gestor de uma empresa se você não se comunica com a tua equipe. A tua equipe ela precisa estar alinhada com todas as informações que estão ocorrendo. E você, como gestor, principalmente tem que estar atento a isso. Porque muitas vezes, se a gente não se envolve nesse processo, ele não consegue andar. A união, né? O conceito de união é a gente se unir, né?
é trazer as pessoas para perto, trazer, conversar. Se estiver acontecendo algum problema, haver uma união da equipe. Poxa, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer? E a perseverança, porque muitos erros vão acontecer nesse processo, gente. Falar de qualidade não é falar só de perfeição. Falar de qualidade não é só processos certos. Vão acontecer alguns erros, só que quando esses erros acontecem, a gente sabe o que fazer perante a eles. Esse slide aqui foi uma sugestão da unidade barra, tá? É uma das pautas que eles pediram. Aqui eu estou falando um pouquinho sobre a distribuição dessa informação para os funcionários. Eles sugeriram o armazenamento das informações em nuvem para que os operadores, por exemplo, pudessem ter acesso, já que eles estão na rua, por exemplo, se eles estiverem ali no celular, fazendo usando o Loop, por exemplo, na versão móvel, ele consegue acessar uma IT, por exemplo. Eu estou precisando de uma informação sobre o controle operacional de barata. Ele vai lá, pega a IT, dá uma lida ali e não precisa ter papel, né? Não precisa imprimir um papel ter dentro do carro. Ele simplesmente vai acessar e vai obter essa informação. Tá? Essa é uma sugestão que foi dada pela unidade modelo. Ciclo PDCA. Quando a gente fala de ciclo PDCA, na verdade, a ferramenta mais importante para a gente ter um planejamento, né? Como a gente vai fazer, como a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente falou antes, né? O ciclo PDCA está associado com a raiz do sistema de qualidade, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente fala basicamente dele o tempo todo. Seja uma certificação para a segurança do trabalho, para o meio ambiente, para a informática, seja qualquer tipo de certificação, a gente vai estar sempre baseado nesse ciclo, tá? Na real, planejar, né? Antes de começar um projeto, é preciso definir seus objetivos, táticas e métricas. Trace um plano que irá guiar as ações da sua equipe, né? Essa fase é uma das mais importantes. Quando você planeja algo, seja um projeto ligado ao teu negócio, ligado à tua vida, você primeiro define um objetivo e uma tática. O que eu vou fazer para atingir esse objetivo? Isso é meio que uma etapa do sonho, né? A gente está começando a sonhar. A segunda etapa está relacionada com o fazer, né? Que é o do. A hora de colocar a mão na massa. Você coloca aquele plano em prática, segue as ações, o cronograma, né? Você, por exemplo, determinou 30 dias para você realizar aquele planejamento. Você pensa sempre em atingir os resultados esperados. A terceira, checar. Acompanhe a performance do projeto, comparando o que foi obtido com aquilo que foi traçado no plano, né? Para que essa parte do projeto, do processo, seja realmente efetiva, né? Para você checar se houve algum desvio, teve algum erro, teve alguma coisa que não estava como planejado. Poxa, surgiu uma oportunidade, a gente pode melhorar alguma coisa. Então, é nesse momento que você vai verificar. Ajustar. Está relacionado com action, né? Tome ações corretivas para mudar o que deu errado. E se saiu tudo como planejado, pense em como fazer ainda mais resultados da próxima vez. Aqui a ideia é que um novo plano seja montado, o que irá levá-lo de volta ao passo 1, né? Quando você precisa de um ajuste, você vai lá, ajusta e você planeja novamente, né? Porque, com certeza, algo que você planejou e deu certo, consequentemente, você vai ter um novo planejamento. Poxa, agora que eu completei essa etapa, eu vou começar outra. O planejamento e a ação no final, eles vão te dando essa motivação. Poxa, eu consegui engajar a minha equipe. Qual é o meu segundo passo? Investir na minha estrutura? Comprar uma frota nova, de repente, um exemplo? Um produto? Não sei. Pode ter vários exemplos que a gente pode dar. Então, esse próximo slide foi uma pauta pedida por Belém, né? Aqui eu coloco os indicadores de qualidade, né? A gente tem os principais indicadores aí, né? A gente fala sobre padronização, verificação, não conformidade, análise das causas, revisões de processo, melhoria contínua, né?
Então, nesse slide, a gente consegue ter um panorama, quais são os itens que a gente precisa para ter um sistema fortalecido, né? A gente tem ali a verificação, a não conformidade, que não necessariamente é um erro, a gente tem a análise dessas causas, porque de nada adianta você ter um erro no seu processo e não investigar como ele aconteceu, tá? A gente tem as revisões desses processos, a gente tem a melhoria contínua, porque, obviamente, você vai precisar dessa melhoria para o teu processo, e o processo em si. Aqui, nesse slide, eu coloco algumas situações que a gente tem no dia a dia, ou que muitas vezes são frases que a gente já falou em algum momento, né? Demorou muito, a comida estava fria, chegou quebrado, não foi isso que eu pedi, não gostei do atendimento. Então, essas frases, elas começam a gente entender como o cliente se sente nesse momento, né? Se um produto ou o serviço dele não foi feito da maneira que ele gostaria, qual é a reação dele? A gente fica muito chateado quando o nosso serviço, o nosso processo não atende como a gente gostaria, certo? Então, a gente tem um reflexo exatamente nesse ponto. Falando de não conformidade, gente, o que é não conformidade? Não conformidade nada mais é do que um desvio do seu processo. A não conformidade não é um erro absoluto que vai derrubar todo o planejamento que você fez. Não. A não conformidade é um desvio que precisa ser tratado. Nada mais é do que isso. Nesse slide, a gente consegue verificar o cadastro da não conformidade, a análise da causa, o plano de ação e a verificação da eficácia. Cadastrar a não conformidade é importante porque quando você cadastra uma não conformidade, você registra ela. Olha, essa não conformidade existe, eu preciso tratar. Você tem... Ah, tá. Só um minutinho, gente. Eu vou continuar. Então, quando a gente tem análise da causa, o que a gente faz nessa etapa? A gente analisa qual é a causa dessa não conformidade. Vamos dar um exemplo prático aqui. A gente identificou que um cliente não estava satisfeito, certo? O cliente não está satisfeito. O que aconteceu? Será que esse cliente foi atendido no momento certo? Será que houve alguma reincidência do problema que ele teve anteriormente? A gente vai pegar justamente nesse momento aqui e analisar essa causa. A gente vai, de repente, investigar, poxa, vamos verificar com a equipe. Equipe, o que está acontecendo? Vamos fazer uma reunião, né? Vamos identificar ali a causa, né? A gente tem aqui também o plano de ação. O plano de ação nada mais é o que você vai fazer para tratar essa não conformidade, né? Quando você planeja, não precisa ser um gráfico lindo, maravilhoso. Não, você simplesmente pega e registra. Olha, nós temos essa não conformidade do cliente tal, nós vamos entrar em contato com ele para saber o que aconteceu, né? Vamos falando aqui no nosso mundo, um controle de pragas que a gente faça no cliente. Ele teve uma reincidência de uma praga. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar para esse cliente e vai saber, fulano, olha, o que está acontecendo, tal. Apareceu a praga aqui novamente. Poxa, tudo bem, a gente vai verificar aqui com a equipe o que aconteceu. Vamos remanejar uma equipe para retratar o problema, caso seja necessário, tal. Então, você está tendo o seu planejamento. Você está engajando a sua equipe para tratar essa não conformidade para que ela não aconteça mais. Não é garantia que ela não vá acontecer, gente. Ela pode acontecer de novo. O cliente pode ficar insatisfeito de novo, muitas vezes até romper um contrato. Mas não é uma obrigatoriedade. Pode ser que esse cliente se sinta super bem atendido e o problema não volte a acontecer, tá? Aqui, nesse momento da verificação, poxa, a gente ligou para o cliente, conversou com ele, verificou o que está acontecendo e tratou o problema. A gente verifica nessa etapa se a eficácia deu certo. Poxa, resolveu o problema? O cliente está satisfeito? Maravilha. A gente volta aqui para essa mesma situação, porque outros problemas vão surgir. Infelizmente, sendo certificado ou não, os processos eles não vão deixar de acontecer. E os desvios também não vão deixar de acontecer.
Não, da Vanessa. Uhum. Da Vanessa. Só um minutinho, gente. Da Vanessa. Então, gente, nesse slide, o que eu coloco aí? São situações que a gente encontra no dia a dia, tá? A gente pode melhorar esse processo, né? Não podemos falar agora, estamos muito ocupados. A gente consegue visualizar isso. Quem consegue pensar, poxa, no meu dia a dia isso acontece pra caramba na minha equipe, né? Pessoal, a gente dá uma sugestão, pensa em alguma coisa e sempre tem alguém que fala, não, agora não dá, estamos correndo, não está dando. Não está sendo possível falar sobre isso agora. Isso é um dos entraves que a gente tem, tá? Na prática, a melhoria contínua. O que é uma melhoria contínua? A gente vai dar um exemplo aqui da fabricação de uma cadeira. Primeiro serra-se a madeira, depois as pernas são coladas, em seguida a almofada é colocada e, por fim, a pintura é feita. O trabalhador sabe dessa sequência sem precisar ter lido o manual. Sabe também o tamanho certo das pernas, o tipo de tecido e a cor que deve ser pintada. Se ele escrever esse processo com detalhes de forma compreensível, é bem provável que o ajudante, que acabou de ser contratado e nunca havia construído uma cadeira, possa fazer uma parecida com o que a fábrica costuma vender. Com a prática, ele atinge o padrão de qualidade necessário para se colocar a cadeira nas vitrines. E após um tempo, esse novo ajudante começa a sugerir mudanças, aumentar o encosto, trocar a almofada por um modelo mais confortável, pintar uma cor diferente. Então, os clientes começam a ver a mudança e passam a comprar mais e indicar a fábrica. O faturamento aumenta e o ciclo de melhoria segue. Então, basicamente, a gente consegue identificar todas aquelas ações que a gente falou no começo, no que ela resulta, tá? Na realidade, a gente tem o quê? Um produto melhor. A gente tem processos mais controlados. Quais são os mandamentos da melhoria contínua? Os problemas escondem oportunidades. Pergunte 5 vezes por quê. Recolha as ideias, pense em soluções realistas, simples e econômicas. Questione as ideias fixas, abandone velhos paradigmas, rejeite as desculpas, opte por soluções simples, não a solução perfeita. Corrija os erros logo que eles aconteçam. Use a cabeça e não a sua carteira. A melhoria contínua não tem fim. Então, quando a gente tem essa melhoria, a gente consegue administrar melhor e evitar desperdício de dinheiro. É uma coisa que é ruim para a empresa, não só para o gestor, mas para os funcionários também. Alguns indicadores, tá? Eu vou falar aqui agora. Isso aqui foi uma sugestão também da unidade do Enem, tá? Eu vou falar aqui sobre os indicadores da qualidade. O primeiro deles é a eficiência e a produtividade, né? A gente medir quantos recursos são necessários para a realização dessa produção. Com o diagnóstico, a gente identifica os desperdícios, como eu falei agora há pouco. É saber o número de vezes que algo precisa ser refeito ou um recurso usado durante um processo. Essa é a análise. Impactar diretamente nas revisões de orçamento e calendário de entregas. O segundo, satisfação e fidelidade do cliente. Elaborar uma pesquisa para saber se o cliente está satisfeito, se voltaria a comprar e se recomendaria se o negócio é imprescindível para o sucesso do negócio. A gente tem essa ferramenta dentro do nosso sistema de gestão. Como calcular? Ir direto à fonte é o ideal. Fazer uma boa pesquisa com seus clientes para estudar a força do seu produto ou serviço no mercado. O mais recomendável é enviar por e-mail uma pesquisa de satisfação ou usar plataformas de pesquisa automatizada que também oferecem esse mesmo processo. Valor. Como saber se o seu produto ou serviço funciona de fato? Esse indicador vai te ajudar a compreender a influência e a relevância que você oferece e tem na rotina dos clientes. Uma pesquisa de satisfação são opções para definir os seus indicadores. Fique atento às novidades da sua área de atuação e também dos concorrentes. Reclamações dos clientes. Os clientes são o termômetro do negócio. Se eles estão reclamando muito, é sinal que as coisas não vão nada bem. Tenha um controle da organização, se reflete externamente. Verifique se a engrenagem da empresa está funcionando de maneira correta, se os funcionários estão realizando suas tarefas com êxito e se empenhando para prestar melhor atendimento. Se atentar ao pós-venda. É o que a gente fala, o cliente é a ponta final do processo. Se ele não estiver bem amparado, não estiver bem concreto, a gente não consegue finalizar o nosso processo, tá?
a gente precisa conhecer principalmente o comportamento desse consumidor cliente, para criar uma experiência memorável para ele. Porque se for uma experiência ruim, ele vai lembrar pro resto da vida, assim como se for uma boa também. Indicador de segurança, qualidade, né? O indicador essencial para não causar danos à saúde e integridade física do cliente. Como calcular? Fazer teste antes de um lançamento de um serviço. Verificar se ele atende todas as medidas de segurança, exigências de certificações e normas internacionais. Quem é de uma empresa? Isso aqui é uma reflexão rápida que eu estou trazendo para uma história, né, sobre 4 pessoas. Havia um importante trabalho para ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém faria. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém fez. Alguém zangou-se porque era trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazer, mas ninguém imaginou que todo mundo pudesse fazer. Todo mundo deixasse de fazer. No final, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um podia ter feito. Tá? Então, essa é uma reflexão rápida sobre quais as causas que a gente tem na nossa equipe e, muitas vezes, o que a gente deixa de fazer, deixa para o outro fazer e por aí vai, vira uma bola de neve. Processo de certificação, falando rapidamente, a gente tem a ABNT Brasil, né, que é responsável pela publicação das normas, e o Inmetro, que é o organismo credenciador. Organismos certificadores, a gente tem alguns aí, como exemplo, o BSI, o SGS e a DNV, que atualmente é a nossa certificadora. A gente divide a auditoria de certificação como interna e externa. A gente tem uma listagem das unidades certificadas, tá? Só para vocês terem conhecimento, atualmente qual é o nosso quadro. As etapas necessárias para a certificação, que é o comprometimento da alta administração, a seleção do coordenador, formação de um grupo gestor, treinamento, gerente, supervisor, coordenador e supervisor, divulgação da política e sensibilização e treinamento de todos os funcionários. Basicamente, a etapa maior dela é trazer o conhecimento, seja para a alta direção, seu supervisor, todos os seus funcionários têm que estar envolvidos no processo. Tipos de certificação, que nada mais é a certificação de produto e serviço, né? Através de uma marca ou selo, que um produto ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados nas normas. E a certificação de sistemas, que podem ser diferenciados. Alguns fatores impedem, né? Aqui eu falo um pouquinho sobre individualismo, né? Um querendo pegar o outro, esse lugar é meu, né? A gente tem a disputa que acontece em qualquer empresa. É uma pequena reflexão que eu trouxe aqui. Quando a gente gerencia os processos, o resultado é, de novo, cliente satisfeito. O que a gente quer para o planeta, né? Essa é uma reflexão sobre a certificação ambiental. A gente precisa cuidar para que não falte. Quais são as vantagens de uma certificação ambiental? Melhor imagem junto a clientes e consumidores, maior qualidade do produto, adotada como estratégia de marketing ou uma oportunidade de mercado para se diferenciar dos concorrentes. E insere a marca em novos nichos de mercado com exigência ambiental. Então, você tem um ambiente diferente para você trabalhar dentro do seu negócio. Aqui são os 7 R's, né? São as atitudes que a gente precisa repensar, que não é algo simplesmente que a gente precisa só ter quando a gente tem uma semana do meio ambiente, quando a gente fala de desastre natural, não. Isso é para a gente pensar todos os dias, tá, gente? Algumas informações sobre o tempo de degradação dos resíduos, né? A gente tem o mais preocupante, que é a borracha, que é um tempo indeterminado, e a reciclagem dela também é um processo difícil, e todos aqueles outros que a gente já viu por aí, e quanto tempo eles levam para se degradar. Aqui fala um pouquinho sobre a produção de lixo, né? O Brasil produz 260 mil toneladas diárias de lixo, né? Então, a gente tem a decomposição de equipamentos eletrônicos, baterias, computadores, existem substâncias químicas extremamente perigosas ao meio ambiente, tais como mercúrio, chumbo, entre outros. Por quê? Não há uma poluição só do solo, existe uma poluição do ar também na degradação desse resíduo. E a gente tem lugares que recebem esse tipo de resíduo. Aqui é o ciclo da logística reversa, tá, gente? Isso aqui foi mais uma pauta pedida por Belém. A gente tem aqui a indústria, né? A distribuição dos produtos,
o varejo, né, o comércio que distribui, o consumidor, a coleta e a seleção, né, que é o descarte dos catadores, que faz a seleção quando ela vai para o lugar correto, e a reciclagem do material, quando ele é transformado em matéria-prima para novas embalagens. Então, uma das logísticas que eu posso citar como exemplo é das embalagens dos produtos que são utilizados de controle de praga. Isso é uma legislação vigente e esse ciclo precisa ser cumprido, tá, gente? Não é só para certificados. É uma lei que se aplica a todo mundo. Aqui a gente tem algumas práticas, né, para colocar no nosso dia a dia, né? Uma hortinha feita com garrafa PET, a gente tem uma hortinha feita com latas de leite, e uma pequena reflexão aqui, né, sobre passado e futuro, e adotar uma caneca no trabalho, né? Não é uma coisa difícil. A gente usa 3 copinhos por dia, a gente economiza 700 no ano. Aqui é mais um exemplo de reutilização de materiais que eu achei interessante para trazer para vocês verem, né? A gente tem aqui garrafas de produto químico que a gente usa em casa, um desinfetante, um amaciante. A gente colocou como um suporte de lápis para um cantinho dos nossos filhos em casa, por exemplo. A gente tem um armáriozinho aqui para colocar algumas coisas e até uma caminha para o nosso bichinho. Falando rapidamente aqui da certificação SA8000, ela aborda questões como trabalho infantil, trabalho escravo, a saúde e segurança no trabalho, a liberdade de associação e negociação coletiva, a discriminação e remuneração em sistemas de gerenciamento. Essa certificação surgiu porque a gente tem muitos países que o trabalho escravo infantil ainda é uma realidade. No Brasil existe essa realidade, sim, é vergonhoso isso, mas essa certificação está aí para ajudar as empresas a ter uma noção melhor sobre isso. Algumas empresas certificadas no Brasil, na SA8000, como a Unilever, a Atento, o Bradesco e a Natura. O Brasil é o 4º lugar do mundo em acidentes de trabalho, tá, gente? O dia 28 de abril é o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho, né? Tem uma história aí por trás desse dia, né? Que foi a morte de 78 mineiros, né? Numa mina no estado da Virgínia. E aqui é um panorama sobre os dados de acidentes de trabalho, né? Quais são os números reportados por ano no Brasil. A gente tem como campeão a China, a Índia, a Indonésia, em 4º lugar o Brasil. A gente tem 14.412 mortes em acidentes estimadas, tá? Esse número absurdo de dias perdidos estimados entre 2012 e 2017 e número de ações indenizatórias contra as empresas no Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Falando um pouco agora sobre a certificação OSIS. A gente tem uma redução sistemática dos acidentes de trabalho, reforço da higiene e a segurança no trabalho, aumento de conscientização e motivação entre os empregados. A gente tem o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, que é uma coisa que eu queria chamar muita atenção, gente. Mesmo não sendo certificado, os requisitos de segurança eles precisam ser cumpridos. Não é algo que se escolhe fazer. O Ministério do Trabalho elabora normas justamente para isso, para serem cumpridas, porque elas geram multa, tá, gente? A gente tem uma redução de tempos de paragem e interrupção da produção, redução da confiança na empresa entre os seus clientes, aliás, redução não, desculpa, o reforço da confiança da empresa entre os seus clientes e autoridades. Então, a OSAS, ela está baseada nesse conceito. Aqui é uma diferença, né, entre a OSAS e a ISO 45001. A OSAS, ela era uma norma, é uma norma ainda, só que ela vai migrar, já migrou, na verdade, para a ISO 45001. Quais são as diferenças entre elas? O contexto da organização, que é a responsabilidade social, tá? A responsabilidade, que é o comprometimento da alta direção, gestão de risco ao invés de perigos, tá? Gestão de fornecedores, quais são os riscos, conceitos de monitoramento, medição, eficácia e desempenho, documentação, que são informações documentadas. Então, essas são as diferenças entre a 45000 e a OSAS. Se vocês quiserem saber mais informações, tem esse link aqui embaixo. Lembrando que a certificação não é algo exigido por
lei, ela é voluntária, ou seja, parte de uma iniciativa da organização querer melhorar e otimizar os processos. A norma não é uma receita de bolo, ela diz o que precisa ser feito, mas não como fazer. E por que isso? Pelo mesmo motivo que cada um tem um modo de dar um tempero diferente ao seu negócio, o que não impede de manter um padrão. Segurança no trabalho, né, gente? O conceito dela corresponde ao conjunto de ciências e tecnologias que tem qual objetivo? Proteção do trabalhador no ambiente de trabalho. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando ferimentos ou até a morte, reduzindo a capacitação para o trabalho. Principais causas de acidente: ato inseguro, condição insegura e o combo da desgraça, que é o ato inseguro e a condição insegura, né? Que é justamente aquele trabalhador que sabe do risco e mesmo assim se expõe. Nesse próximo slide, a gente tem aqui um ato inseguro e a condição insegura, para vocês diferenciarem. O ato inseguro está relacionado com o fator humano, a escolha da pessoa em se expor ao risco, e a condição está associada com o ambiente, para vocês terem essa diferenciação. A CAT, né, que é um documento emitido para reconhecer um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional, é um documento exigido para comunicação desse acidente, ele é muito importante. Quando fazer, a empresa é obrigada a informar a Previdência Social, tá, gente? Aqui eu coloquei algumas instruções de quando fazer, isso aí eu retirei diretamente do site do Ministério do Trabalho, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, é mte.gov.br. Como fazer, né? O registro da CAT ele pode ser feito online ou procurando uma agência do INSS. Comportamentos de risco, né? O trabalhador, a gente tem o acomodado, né? O azarado e o brincalhão. São os comportamentos mais encontrados nas empresas hoje que mais causam acidentes. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Aqui a gente tem um pouquinho sobre o CBO, né, que é o cadastro utilizado para codificar todas as funções, né, no mercado de trabalho brasileiro. Ele é regulamentado, né, por uma lei e ele precisa constar na carteira de trabalho, gente. Quem não tiver o CBO na carteira de trabalho precisa procurar o RH, ser feita essa correção, porque o CBO que não consta na carteira de trabalho pode gerar uma multa para a empresa. Aqui a gente tem algumas situações relacionadas de ergonomia com o trabalhador, tá? A gente tem situações que ele precisa ficar em posições que exigem um pouco da estrutura muscular dele, só para vocês terem uma ideia. A ordem de serviço, tá? Essa foi uma pauta também pedida. A gente tem aqui sobre a NR1, que é instrução dos empregados através de ordem de serviço, quando as precauções a tomar sentido de evitar acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Esse documento precisa ser emitido no dia da admissão, gente. Esse modelo está disponível, né, na Astral e eu não lembro agora se ele está no padrão, mas se não tiver, vocês podem solicitar para a gente que a gente tem o modelo. A APR, né, que é a análise preliminar de riscos, basicamente é um estudo antecipado de todas as etapas de trabalho a serem executadas em determinado local, a fim de identificar os possíveis problemas ou riscos. A elaboração da análise teve origem na área militar, só para vocês terem uma ideia. NRs aplicáveis, a gente tem a NR33, Segurança e Saúde no Espaço do Trabalho Confinado, e o Trabalho em Altura. O livro de inspeção do trabalho, que é obrigatório para todas as pessoas jurídicas equiparadas, conforme a portaria que está descrita, ele tem que permanecer disponível para o fiscal do trabalho. Então, quem não tem esse livro na empresa precisa ir numa papelaria e adquirir esse livro. Porque se o auditor, por acaso, bater na empresa e esse livro não estiver lá, vai gerar também uma multa. É um livro muito importante para a gente fazer a descrição. Caso tenha alguma autuação ou algum problema, o auditor tem que fazer a anotação nesse livro. Kit de primeiros socorros, tá, gente? A NR7, ela preconiza que todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação de primeiros socorros, tá? Então, esse kit, de acordo com a NR7, tem que estar disponível na empresa. O curso NR23, a Brigada de Incêndio, né, que é um curso reconhecido, ele precisa ter também.
né? Aqui são dois programas que a gente tem a legislação aplicada, que é o Programa de Proteção Respiratória e a Conservação Auditiva. E aqui falando um pouquinho sobre higiene, manter o uniforme limpo e os EPIs limpos. A gente tem algumas doenças aqui transmitidas por um EPI que não esteja limpo, né, adequadamente, né? A gente tem, para cada EPI, a gente colocou aqui quais são as principais doenças que podem ser transmitidas. Essa sequência aqui foi elaborada pela unidade barra, tá, gente? É uma ordem sugerida para a colocação dos EPIs, tá? Para que, na hora que seja retirado, também tenha uma facilidade, tá? Certificado de aprovação do EPI, né, o CA, que é um documento que comprova que esse EPI foi testado e ele é para aquele fim estabelecido. A gente tem aqui o slide falando sobre espaço confinado, tá? Uma situação de resgate ali, feita de maneira completamente incorreta. A gente tem aqui o trabalho em altura, né? Com uma equipe de resgate devidamente equipada para fazer o resgate do trabalhador. A gente tem algumas sinalizações aqui de exemplo, tá? A gente está com um setor que está desenvolvendo essas sinalizações, em breve elas vão estar disponíveis. E esse é o maior bem da organização, gente, são os funcionários, né? São as pessoas, né? Não só os funcionários com alta direção, todo mundo, todos os fornecedores, todo mundo que está envolvido no processo. Então, a maior mensagem que eu trago aqui é sobre isso. Sem eles, nada funciona. E dá trabalho? Dá. Mas, no final, quem ganha é somente a equipe, né? Não há perdedores, só há ganhadores nesse processo. E esse é o fim da minha apresentação. Deixa eu voltar aqui. Você pode falar com eles, quem quiser pode botar no chat, ou falar um de cada vez de áudio, tá? Tá. Então, gente, esse é o slide com o que eu queria falar hoje. Agora eu vou abrir aqui para as perguntas, vou dar uma olhada aqui, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, vocês podem colocar aqui. Por favor, quem está com o nome de Fábio e Astral, que a gente não conseguiu identificar. Gente, a gente verificou que tem alguém com o nome de Fábio e Astral. A gente pede que se identifique para a gente poder ter colocar na ata em quem participou da nossa reunião hoje, tá? Então, Tá, e tem uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo identificar. Me ajuda aqui. É porque Rodrigo, você deu permissão? Aqui? Rodrigo, você deu permissão para você? Eu tinha feito, mas não mandou? Não sei agora. Não, só para poder. Conseguiu? Eu vou dar uma. Tem alguma pergunta, alguém? Eu acho que está fechado. Tá. Fábio e Amanda da Astral Natal. Beleza. Tá, obrigada, gente. Vamos lá. Esse último tópico... se eu tenho acesso a esses slides. Então, eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês, não tem problema nenhum, tá? Se vocês tiverem também outras dúvidas depois, quiserem me mandar e-mail, falar comigo, podem falar, tá? Eu baseei hoje essa apresentação mais nas pautas que me foram sugeridas, tá? Mas se vocês tiverem alguma outra coisa para dizer depois, a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Esse último tópico, a novidade para mim, eu gostaria de ler novamente e ficar mais por dentro. Eu não consegui identificar aqui, está só Galaxy J5. É a Lívia de Lagoa da Prata. Então, Lívia, descreve para mim o último tópico que você está falando, porque acabou que eu falei aqui na apresentação, não consegui identificar que tópico é esse.
Mas, então, gente, eu coloquei alguns detalhes aqui sobre, como vocês viram, ordem de serviço, APR, toda a documentação de segurança do trabalho é importante, tá? Então, a mensagem que eu queria passar é justamente essa, explicar um pouquinho como funciona o processo de qualidade, né? Colocar a importância de equilíbrio entre equipe, organização e controle dos processos, porque não tem só a ver com a certificação, tem a ver com a melhoria, né, da empresa. Nossa ideia é fazer com que as franquias sempre estejam se desenvolvendo, sempre melhorando, sempre trazendo coisas novas. E a parte de segurança do trabalho, como eu já disse, ela é obrigatória, ela não é algo que se possa escolher fazer, tá? Então, para que vocês não sejam prejudicados por um detalhe que vocês esqueçam, poxa, não sabia, tudo que vocês precisarem nessa parte, vocês podem entrar em contato com a gente. A Simone falou que gostou especialmente da parte de segurança do trabalho, porque elas somos do GPI e de doença. Tá ótimo. Poxa, Simone, muito obrigada, tá, pelo comentário. Essa parte de doenças, esse slide vai estar dentro da apresentação. Se você quiser saber mais sobre ele, você pode, de repente, colar, fazer um cartazinho dentro da sua unidade, colocar essa informação disponível para os seus funcionários, porque não existe melhor forma de conscientização do que trazer informação, né? Então, a gente faz isso com o pessoal aqui na Barra, aqui na franqueadora. A gente tem um quadrinho que a gente coloca as informações, né? E essa parte de EPI é assim mesmo. É conscientizar e doutrinar, não tem jeito. Quanto mais a gente traz informação, mais eles pensam um pouco, poxa, vou colocar dessa forma, vou fazer desse jeito. Então, é a única forma que a gente tem de controlar isso. Mas qualquer outra informação que vocês precisarem, deixando bem claro, vocês podem solicitar para a gente, tá? Já sim, temos muitas placas, mas sempre que uma reciclagem é fundamental. Então, isso aí, ter muitas placas e não saber a que elas se referem realmente é um problema. A gente sempre tem que dar uma olhada em quais são as áreas que a gente tem e qual é o tipo de sinalização que a gente precisa. Então, se a gente vê que tem uma área de funcionários que precisa de uma placa de colocação de EPI, a gente coloca, saída de emergência, é tudo sempre muito importante, tá, gente? Acho que é isso. É isso, né? Então, gente, mais uma vez, agradeço muito a participação de todo mundo que esteve aqui, tá? Eu não tenho palavras para definir o quanto que eu estou feliz de fazer esse trabalho, que é trazer informação para vocês, tá? Todo mundo que participou, agradeço demais, tá? E até a próxima.